Rapaz, meu nome é Jonatas, seja bem-vindo ao meu canal. Nós estamos na leitura bíblica anual, dentro de um planejamento diário da Bíblia cronológica. Hoje, episódio de número 24, nós estaremos comentando textos de Gênesis 35 a Gênesis 37. Nós temos Jacó retornando a Betel, Deus o conduzindo, depois do desastre que aconteceu em Siquém. Muita estabilidade, também temos falando sobre a descendência de Esaú, e principalmente a entrada do personagem José, que é sem dúvida nenhuma uma das histórias mais fantásticas da Bíblia, e começa nesse episódio essa história. Então, desde já, eu te convido, se inscreve no canal, curte, comente, deixa suas impressões, dúvidas, questionamentos, vai ser de grande valia, e sem dúvida compartilhe com alguém essa palavra, porque vai ser edificante para essa pessoa, assim como para você, como tem sido para nós, e eu tenho certeza que o Senhor vai nos guiar pela palavra dele. Abrimos em Gênesis capítulo de número 35. Depois de tudo que aconteceu em Siquém, com Simeão e Levi matando os homens, saqueando a cidade, há uma instabilidade. Mas Deus se apresenta a Jacó e diz: Jacó, é hora de voltar para Betel, aquele lugar onde você construiu aquela coluna de pedra, usou aquele travesseiro que você usou aquela pedra que você usou de travesseiro, jogou azeite, né, viu a escadaria e colocou lá o nome Betel, a casa de Deus. Retorne para aquele lugar. O texto vai dizer que Deus coloca um pavor nas cidades circunvizinhas, que era o temor de Jacó a respeito do que tinha acontecido ali em Siquém, e aquelas cidades deixam ele passar. Jacó então se direciona para esse lugar. Antes de chegar nesse lugar, ele reúne todo mundo e fala assim: olha, vamos se santificar ao Senhor. Então todos os ídolos, pendentes de orelha, vamos jogar tudo fora. Eles recolhem tudo aquilo que tinha ali, ídolos, e plantam ali na terra, né, colocam na terra ali, na terra de Siquém, ainda perto de um carvalhal, e então eles se conduzem a Betel. É interessante porque quando ele chega em Betel, ele dá um novo nome ali para Betel. Não é mais Betel, é El Betel. Qual que é a diferença? Betel, casa de Deus. El Betel, o Deus da casa. Tem toda a diferença. Porque quando ele se encontrou lá atrás, naquela escadaria, ele entendeu que ali era a casa de Deus. Mas a partir dali se inicia uma jornada. Ele tem a história na casa de Labão e tantas coisas que aconteceram, e principalmente o encontro com o anjo do Senhor no Vale de Jaboque. A partir do momento que ele não conhece mais apenas a casa de Deus, mas ele conhece o Deus da casa. E quando ele retorna para esse lugar, ele tem uma aliança feita, uma aliança produzida, uma aliança convicta a respeito de um conhecimento do Deus daquela casa. É muito importante isso. Nós não apenas conhecermos a casa de Deus, mas conhecermos o Deus da casa. Uma oportunidade de conhecer o Deus dos nossos pais, né? De uma forma pessoal, de uma forma direta. Então Jacó ele tem essa oportunidade. Depois disso ele faz uma nova aliança com Deus. Deus vem a ele, reafirma as promessas, delega a confirmação do nome dele ser mudado para Israel, e ali ele estabelece mais uma coluna de pedra, faz uma libação de azeite e consagra todo aquele lugar, toda aquela cidade como o nome de Betel. Logo depois nós temos o nascimento de Benjamim, que na verdade a princípio não foi o nome dele. Por quê? Porque Raquel vai ter Benjamim e no nascimento ela morre, mas antes de ela morrer, ela consegue dar o nome da criança. E o nome é Benoni, é filho da tristeza, o filho da minha dor, porque ela percebe que a sua alma está se esvaindo. Eu vou abrir um parênteses porque o primeiro filho dela foi José. E qual que é o significado de José? Que Deus me deu um outro filho. Nós precisamos tomar muito cuidado com o que pedimos para Deus. Ela pede: eu quero um outro filho, só que esse outro filho causa uma dor tão séria, tão grave nela, que ela perde a vida dela. Porém, Jacó, quando chega e fala assim: não, esse menino não vai ser Benoni, esse menino é Benjamim, o filho da minha mão direita, o filho querido em algumas traduções. Então, assim, esse é o caçula, o menino que vem trazer
toda uma ideia ali. A tribo de Benjamim, ela tem um papel fundamental na história, né? Nós vamos ver o primeiro rei da tribo de Benjamim e tantas outras coisas são atreladas a Benjamim. No final ainda desse capítulo, nós temos a morte de Isaac e ele sendo enterrado ali na terra juntamente de Canaã, ao qual seus patriarcas passaram. No capítulo de número 36, nós temos uma genealogia, uma descendência de Esaú. A Bíblia ela vai ter no Antigo Testamento, nos textos veterotestamentários, muitos descendências, muitas cronologias, né? E isso é importante porque a história ela vai demarcar lugares, ela vai nos trazer o aspecto daquilo que vai acontecer futuramente. Então, quando nós olhamos ali para Esaú, a sua descendência, a sua genealogia, nós vemos, por exemplo, que ele não consegue mais ficar na mesma terra do seu irmão Jacó, porque a prosperidade de Jacó, ela é muito grande, muito rápida, muito forte, de modo que a terra já não podia comportar. E até mesmo trazendo a bênção de Isaac a respeito de Esaú, onde falou, você vai habitar numa terra distante e será servo do seu irmão, porque é o que sobra para ele. Então ele vai, só que a descendência dele é muito forte, né? Ele tem uma genealogia, ele tem homens, filhos ali que descobriram águas termais no deserto, homens de guerra, príncipes, reis. A descendência de Esaú é muito forte. E o nome de Esaú também não é só conhecido como Esaú, mas como Edom. Ele é pai dos Edomitas. E essa informação é importante para quê? Os Edomitas, eles vão ser um inimigo assim histórico ao longo do tempo do povo de Israel. Traduzindo a briga lá do ventre da mãe. Lembra quando Esaú e Jacó brigavam no ventre de Raquel? Essa briga ela vai perdurar por muitas gerações. Mas enfim, agora chegamos no capítulo de número 37, eu preciso ser rápido, porque é a introdução do personagem José. Sem dúvida, José é um dos personagens mais queridos da Bíblia, conhecidos não só pela Bíblia, mas pela história, comprovado cientificamente, historicamente, né? Arqueologicamente sobre a sua existência, um governador muito forte. Mas começa o capítulo de número 37 apresentando um menino de 17 anos que tem o carinho do seu pai, e isso começa a gerar muitos problemas, né? Muitas questões. Até porque ele gostava sim, ele levava as informações dos seus filhos, dos seus irmãos, aliás, para Jacó, daquilo que eles faziam de mal. Entendo eu que Jacó, depois do que aconteceu lá em Siquém, também ele ficou muito ressabiado com seus filhos, né? Então, possivelmente, ele chegou em José, que até então era o filho mais novo, e falou assim, olha, eu preciso que você me traga um relatório dos seus irmãos, eu não quero mais que as coisas saiam do controle, para que não aconteça o que aconteceu lá em Siquém. E José era esse. Então, os filhos ali já não gostavam dele, já tinham uma raiva dele, e aí, para ajudar, Jacó dá uma túnica toda colorida, bonita, né? Se fosse na nossa época, uma roupa de marca ali para José, que talvez os seus irmãos nunca tiveram a oportunidade de receber isso do seu pai, e ali eles ficam mais enfurecidos. Para ajudar, José era um sonhador, e não digo sonhador de forma subjetiva, de forma literal. Ele tem dois sonhos. O primeiro, ele está no campo com um feixe de trigo, juntamente com seus irmãos, e os feixes dos seus irmãos se dobram a ele. O segundo sonho, o sol, a lua e 11 estrelas se dobram a José. Não precisa ser muito inteligente para ter o discernimento do que está acontecendo, tanto é que os irmãos, eles se revoltam com isso, o pai, inclusive, repreende ele, mas o texto vai dizer que Jacó guardava no coração tudo isso que ele recebia, porque é uma situação, assim, claramente que José estava vendo uma coisa que todo mundo, toda a sua casa, se sujeitaria a ele. Os seus irmãos, em determinado momento, vão sair para apacentar as ovelhas pela região de Siquém, e o seu pai, um pouco preocupado, fala assim, olha, vai lá saber notícias dos seus irmãos, sempre ali monitorando a situação dos irmãos. Só que José, quando chega lá, eles já não estão mais lá, eles saíram, né? E alguém vai falar assim, olha, eu ouvi eles falarem que iam para uma terra além de Dotã,
E aí quando ele está indo, aí seus irmãos já vêm ao longe, falam, aí lá vem o sonhador mor. E eles já tramam a morte de José, olha só a morte de José. Só que Rubem, o primogênito, chega e fala assim, negativo, ninguém vai matar ninguém não. Vamos jogar ele numa cisterna, depois a gente pensa o que a gente vai fazer. Eles jogam naquela cisterna, só que em algum determinado momento Rubem sai, talvez para pegar alimento, sei lá o que ele foi fazer, mas fato é que ele saiu. Nesse momento, uma caravana ismaelita, olha aí Ismael, né, na história, o filho primogênito ali de Abraão, que não é da promessa, mas é o filho de Agar, né, que deu origem aos ismaelitas. Os ismaelitas eram famosos por ser comerciantes na rota ali, indo para o Egito, e aí Judá tem uma ideia, talvez para não querer matar o menino, vamos vender ele, né? E os irmãos gostam da ideia e eles vendem para aquela caravana ismaelita que está em sentido do Egito. Quando Rubem chega, Rubem fica transtornado. O que vocês fizeram com o nosso irmão? E aí eles explicam o que aconteceu. Rubem fica assim, meu Deus, e agora? O que a gente faz? Eles estavam com a túnica na mão, porque eles já tinham tirado antes de jogar na cisterna. Então eles matam ali uma cabra, pegam ali e banham aquela túnica no sangue, levam para Jacó e falam que uma besta fera matou o seu irmão. Jacó fica muito chateado, muito triste, fala assim, eu vou levar esse luto até a minha morte. E termina o capítulo de número 37, revelando que José chegou até o Egito e foi vendido para a casa de Potifar. Gente, daqui para frente fica muito emocionante essa história, essa jornada. Então eu te convido, se inscreve aí, curte, comente, vai ser benção. Deixa eu te abençoar, que o Senhor Deus Pai te proteja e te guarde onde pisares a planta do vosso pé, não somente a ti, mas aos teus, que o Senhor te dê saúde, brinde a tua saúde e te dê prosperidade, não somente a ti, mas aos teus. Deus te abençoe.